Olá, paz do Senhor, tudo bom? Olha, nós vamos aprender o louvor 259 da harpa. Pega a sua harpa, tá bom? 259, creio eu na Bíblia. Depois nós vamos ouvir uma história muito legal que fala sobre a Bíblia, certo? Então vamos lá. Creio eu na Bíblia, o livro do Senhor, pois de Jesus Cristo mostro o doce amor. Todos meus pecados apagados estão, paz e gozo tenho em meu coração. Creio eu na Bíblia, livro do meu Deus, para minha Bíblia é o maná do céu, mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Creio eu na Bíblia, ensina-me a cantar cantos de vitória e de amor sem par. Lindas melodias eu cantando vou, porque redimido pelo sangue estou. Creio eu na Bíblia, livro do meu Deus, para minha Bíblia é o maná dos céus, mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Só a Santa Bíblia a santidade dá, este dom de Cristo prometido já. Todos os que buscam plena salvação, essas bênçãos só em Cristo acharão. Creio eu na Bíblia, livro do meu Deus, para minha Bíblia é o maná dos céus, mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Lemos hoje a Bíblia para todo pecador, para que encontre Cristo Salvador, sendo sua vida livre de pecar. O divino livro ele vai honrar. Creio eu na Bíblia, livro do meu Deus, para minha Bíblia é o maná dos céus, mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus, ele está com os discípulos reunidos e Jesus começou a conversar com eles. E Jesus mandou eles ir por todo o mundo. Fala assim, no versículo 15, capítulo 16, versículo 15, fala assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Todos nós, servos de Deus, temos a obrigação de pregar o evangelho. E para isso nós temos que ter a Bíblia em mãos. Precisamos ler a Bíblia para quando a gente for falar do amor de Jesus para uma pessoa, nós sabermos o que falar, entendeu? Então, tem uma história que eu achei interessante, que eu encontrei aqui numa atividade, vem falando assim: no ano de 1835, pela primeira vez, foi publicada uma Bíblia, no lugar lá do Madagascar, continente africano. O idioma desse lugar em Madagascar se chama Malgache. Então foi publicada a Bíblia nessa linguagem, entendeu? Porque a Bíblia ela foi traduzida no português, no alemão, no espanhol, no inglês, no francês. E uma das linguagens que foi traduzida é a linguagem Malgache. Então, nessa época, os cristãos eram muito perseguidos, né? Tinha uma rainha malvada
ela enviava soldados para destruir as Bíblias e matar todos os que confessavam ser cristãos. Então ela não gostava dos crentes. Ela perseguia todo mundo que era crente, que tinha a Bíblia. Ela mandava destruir as Bíblias, ela não gostava. Mas, se essa caçada contra o livro sagrado, que é a Bíblia, desse certo, como aqueles cristãos poderiam ler e meditar na palavra de Deus? O que fariam sem aquela valiosa Bíblia? Os cristãos de Madagascar tiveram uma grande ideia. Esconderam-na, enterrando numa pequena caverna nas montanhas. Os soldados ficaram sabendo o paradeiro da última Bíblia e decidiram ir e destruí-la. Porque a rainha tinha mandado confiscar todas as Bíblias, entrava na casa das pessoas, pegavam quem tinha Bíblia, pegava as Bíblias e destruía, queimava, entendeu? Então eles descobriram que tinha um lugar, ainda tinha uma Bíblia escondida, então eles foram lá. Então eles ficaram sabendo onde era esse lugar e foram lá. Mas quando estavam próximo da entrada, ficaram sabendo pelos nativos que aquela caverna, outrora, era usada pelo vilarejo como hospital para os doentes da varíola. E a varíola é uma doença infecciosa, né? Foi uma epidemia que havia matado muitas pessoas naquele tempo. E naquela época, a varíola era uma doença mortal e muito contagiosa. Então, quem chegasse perto de alguém que estava com essa doença, iria pegar. Então, apavorados, os soldados fugiram para nunca mais voltar. Mas os cristãos não tinham medo. Eles se reuniam diariamente naquele lugar, pegavam a preciosa palavra de Deus, a liam, meditavam e decoravam seus versículos com muito amor. Então, quando eles iam ler a Bíblia, eles não liam rápido de qualquer jeito. Não, eles liam e decoravam os versículos, porque eles não podiam levar aquela Bíblia para casa. Então, como eles não podiam levar para casa, então eles tinham que ler e meditar e decorar os versículos, entendeu? Já que não dava para levar para casa, porque como era a última Bíblia, então eles liam e decoravam o versículo com muito amor e carinho. Para que não se arruinasse na terra, colocaram nela uma capa de couro. E durante 25 anos o governo não permitiu a entrada de missionários e pastores em Madagascar. Mas os poucos cristãos malgaches permaneceram fiéis ao Senhor. E não somente isso, senão que aumentou o número dos filhos de Deus nesse período tão tenebroso. Como isso foi possível? Foi possível graças aos valentes que não temeram conservar algumas Bíblias, dentre elas essa valiosa versão escondida na caverna. Hoje em dia, essa famosa primeira Bíblia em malgache se conserva como relíquia histórica nas sociedades bíblicas, lá na Inglaterra. Então, eles enterravam, né, embaixo da terra para ninguém descobrir. E aí, toda vez que eles se reuniam para cultuar a Deus, eles desenterravam a Bíblia e liam, ficavam um tempo ali, e aí enterrava novamente. Então, para não estragar, né, eles enrolavam ela num pedaço de couro, fizeram uma capa de couro, tipo uma bolsa, e colocava dentro, porque o couro, ele não deteriora, ele não se estraga fácil, entendeu? E essa Bíblia existe até hoje. Sim, está conservada lá na Inglaterra. Deixaram lá de amostra para provar para todo mundo que Jesus, a palavra de Deus, permanece ontem, hoje e eternamente. Então, você tem a sua Bíblia aí na sua casa, você dê valor à sua Bíblia. Não é todo país, até hoje tem países assim, inclusive lá na África tem países, tem lugares que o evangelho é proibido. Eles não podem ter Bíblia, eles não podem ter igreja, sabe? Eles não podem acessar um canal, que nem você tá ouvindo aqui, o nosso canal, né? O nosso podcast, toda semana, né? Que eu gravo um programa para vocês ouvem, vocês pegam a Bíblia, pegam a harpa, acompanha. Não é todo país que tem isso. As crianças dos outros países, elas não têm noção, assim, de quem é Jesus. Eles não têm noção, assim, de quem é Deus, entendeu? Porque eles não têm uma Bíblia para ler, eles não sabem, não tem igreja lá. Então, você aproveita todas as oportunidades que você tiver para ler a Bíblia, entendeu?
Por quê? E você, toda vez que você for orar, você ora por esses países onde é proibido entrar a Bíblia, porque existe lugares que até hoje os governos não deixam entrar a Bíblia, entrar missionário, entrar ninguém, sabe, levando a palavra. Então você ora por esses lugares. Você ora pedindo a Deus para visitar essas crianças que elas não conhecem a Cristo. Você conhece a Cristo, você tem Bíblia na sua casa, você tem rádio, você tem celular, computador. Você pode ouvir falar de Jesus, você pode aprender um louvor da harpa, você pode ler a Bíblia a hora que você quiser. E essas crianças lá da África, desses países, lá da Coreia do Norte, eles não têm essa oportunidade que você tem. Então aproveita a oportunidade de ler a Bíblia, de aprender mais sobre a palavra de Deus, que tem muitas coisas que nós podemos descobrir na Bíblia quando a gente lê, tá bom? Então essa foi a nossa história, foi uma pequena história que missionária, né? Então você ora em favor dos missionários também, porque eles vão escondido por esses países pregar a palavra de Deus, então eles levam a Bíblia escondido. Chega lá, eles não podem falar assim, gente, tem culto hoje aqui na minha casa. Não, eles vão na casa do vizinho falar, olha, eu vim lá do Brasil para falar de Jesus para você. Você quer ouvir falar sobre Jesus? Aí eles vão escondidos, eles ficam escondidos para ouvir falar de Jesus. Entendeu? Para ninguém saber, porque se a polícia daquele lugar descobrir, eles vão presos. Os missionários podem ser até mortos nesses lugares. Muitos missionários já foram mortos por amor à palavra de Deus. Então nós temos que orar por eles, tá bom? Então essa foi a nossa história de hoje. Um beijo no seu coração e até a próxima.